Olá pessoas do canal Japanese Horror, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando finalmente sobre a franquia Ring, O Chamado. Alguns podem não saber, mas a série Ring teve início na literatura, quando o autor Koji Suzuki escreveu o livro Ring, que foi publicado em 1991 pela editora Kadokawa. Em quesito de personagens, né, o protagonista no livro é um homem, e também tem algumas questões como explicações mais científicas para os eventos sobrenaturais que acontecem, né? No caso, a Sadako na história mataria as pessoas através de um vírus, né? Ela transmitiria um vírus através da sua fita amaldiçoada, entre outros vários elementos que compõem a história. Eu não consigo dizer com exatidão as diferenças entre os livros e os filmes, porque infelizmente os livros nunca vieram a ser publicados no Brasil, né? Eles só foram publicados no exterior mesmo. Então, mais uma vez, a gente carece de publicações japonesas aqui no Brasil. Originalmente, o Suzuki não escreveu o livro com a intenção que fosse uma história de terror, ou de qualquer outro gênero específico. Ele estava apenas focado, segundo o que ele diz, a escrever uma história lógica que se desenvolvesse de forma natural. Como ele mesmo diz, depois o oculto, né, o terror, acabou achando o meio de se encaixar na história. Ele fala também que o sucesso da franquia, né, até mesmo em outras culturas, em outros países, se deve justamente a essa estrutura lógica que a história é construída, né, sendo bem simples e compreensível de qualquer um entender. E vocês podem ver mais sobre os comentários do autor, né, do Koji Suzuki, num vídeo, né, num mini documentário, que é o Koji Suzuki Family Terrors. Né, eu vou estar deixando o link para vocês assistirem ele aí na descrição. E quais são as influências, né, por trás da franquia Ring, né? Eu acho interessante citar o estudo sobre clarividência e fotografias do pensamento, que aconteceram no início do século XX lá no Japão. A fotografia do pensamento, que também é chamada de pensografia, termografia projetada, fotografia psíquica, psicofotografia ou fotografia mental, é a capacidade de queimar imagens usando o poder da mente sobre superfícies de filmes fotográficos, por exemplo. Na parapsicologia é considerada uma forma de ideoplasmia, a materialização plasmada pela imaginação. No Japão é chamada de nengrafia, ou nensha. Rapidamente explicando, esses experimentos foram conduzidos na época, principalmente pelo Dr. Tomokichi Fukurai, e teve como três principais destaques as três nenshas Shizuku Mifumi, Ikuko Nagao e Sadako Takahashi, ambas com supostas habilidades de clarividência e outras habilidades psíquicas. Mesmo tendo vários materiais e demonstrações ao vivo com testemunhas que demonstrava a autenticidade de tais habilidades, o projeto foi cancelado, especialmente por conta do boicote causado pela mídia na época, dizendo que eram tudo truques baratos e enganação. Shizuko, uma das nenshas que teve mais destaque e também a que mais sofreu com os boicotes, veio a cometer suicídio poucos anos depois por meio de envenenamento. Inclusive é dito que ela teria tido uma visão da sua morte sendo noticiado no jornal antes disso. E essa história veio a inspirar outro filme de terror japonês, o filme Premonition, no original Yugen. Já as outras duas, a Nagao e a Sadako, não se soube mais nada de suas vidas após os experimentos terem acabado. E é dessa história que vem a inspiração para a história da mãe de Sadako, a Yamamura Shizuko, e da própria Sadako, né? Não só na questão dos nomes, obviamente, mas também de todo aquele background dos experimentos a ver com psicografia e tudo mais, né? Com fotografia do pensamento, né? A mãe da Sadako era uma ninja, né? E também até o fato dela tirar a própria vida depois, no caso para salvar a ilha onde elas moravam, né? Lá, porque ela tinha previsto uma catástrofe. Então já dá para ver aí todas as influências que a história teve no livro, não é mesmo? Além disso, outras influências são vistas na série, como as clássicas histórias de fantasmas vingativos, né? Histórias de Kaidan, como um exemplo o fantasma de Oiwa, né, do Tokaido Yotsuya Kaidan, e a história de Okiko, do Bansho Sarayashiki, que inclusive é a história da serva que foi assassinada pelo seu senhor sendo jogada dentro de um poço, né. E além disso, também tem a influência das lendas urbanas, né, que estavam em alta no Japão nos anos 80 e 90, né, essas lendas de corrente, de uma maldição que você vai passando para frente, né, entre as pessoas. O autor Koji Suzuki também indica, né, nesse vídeo do Family Terrors, que a sua construção do terror vem das antigas pinturas japonesas, que possuíam muito o elemento da água e da imagem de espíritos em locais fechados. E como ele mesmo diz, locais claustrofóbicos e úmidos são o ambiente perfeito para se gerar o terror. No início, o livro não foi um grande sucesso, mas ele começou a crescer com o passar do tempo e ganhar adaptações, é claro. Só que a primeira adaptação não foi aquela que todo mundo conhece. Ring teve um filme em 1995, antes do clássico de 98. Um filme chamado Ring, que foi um filme feito para televisão, lançado na TV Fuji.
E foi um filme que era, sim, fiel ao livro, mas que ele não ia muito pro lado do terror, ele ia mais para um lado investigativo e até com algumas cenas mais eróticas, né? Tanto que futuramente, em 97, o filme foi relançado para VHS, né? Com as cenas que haviam sido cortadas e censuradas na TV, e foi lançado como Ring Kanzenban, que pode ser traduzido como Ring, a edição definitiva, a versão estendida ou qualquer coisa assim. E em 95, no mesmo ano que saiu o filme para a televisão, saiu o segundo livro da série, que é o Rasen, também conhecido como Espiral, que dá sequência aos acontecimentos do primeiro livro e que se aprofunda ainda mais na explicação científica. Ele, pelo que eu já li sobre ele, ele tem questões como ressuscitar as pessoas através dos poderes da Sadako, clonagem, tem umas loucuras assim. Mas enfim, em 1998 foi lançado o filme Ring, o chamado filme para cinema que praticamente todo mundo conhece, que se tornou o grande ícone da franquia, né? Que fez ela bombar mundialmente e que cunhou, né, o J-horror entre os subgêneros do terror, né? O Koji Suzuki, ele havia se juntado com a equipe de produtores liderados pelo Takaichi, né? Que veio a ser produtor de vários filmes de terror dali pra frente, como por exemplo, ele produziu toda a série de filmes de Ju-On o Grito, né? Ele queria fazer a adaptação certa, né, pro livro. E um dos produtores apresentou a ele um filme independente chamado Joe Yurei, conhecido também como Don't Look Up, que foi dirigido por um até então iniciante cineasta, o Hideo Nakata. E o que chamou a atenção do Suzuki para esse filme foi como o Nakata construía o terror de forma mais subjetiva, né? Ele deixava os fantasmas mais ao fundo, mais desfocados, né? Construindo mais aquele terror psicológico, mais subjetivo. E era exatamente isso que ele queria pro filme do Ring, né? Porque ele achava que essas histórias de fantasmas que aparecem desde o começo, né? Mostrando o rosto e aparecendo, não tinham mais graça, né? Elas não tinham mais impacto, porque você já sabe como o fantasma ou o monstro, né, aparenta, e ele não te gera mais medo. Então essa forma mais subjetiva de você demonstrar o espírito, né, a criatura, era muito mais interessante para construir esse terror psicológico que ele queria. E aí que veio o filme clássico que a gente conhece, com uma única exceção da cena final, onde a Sadako aparece de vez por completo, que foi uma cena inclusive que o Koji Suzuki aprovou porque ele achou ela genial, né, que é a famosa cena da televisão. Tem muita especulação de como eles se inspiraram para fazer essa cena e tudo mais, né, da Sadako saindo da TV, mas na verdade, fato é que ela tem uma influência cultural ainda muito forte, né, voltando lá pro Tokaido Yotsuya Kaidan, né, quando o fantasma de Oiwa sai de dentro de uma lanterna, né, é uma cena icônica e um momento muito icônico dessa história clássica, né, e que também foi muito reproduzido nos teatros e tudo mais. Então, essa cena da TV, ela é um reflexo disso, ela é um reflexo dessa mesma cena, só que numa versão modernizada, né, da Sadako saindo de uma TV. Então é interessante como o filme consegue trazer elementos modernos e até discussões modernas, mas ainda assim com o espírito clássico do terror japonês. E os produtores acharam que seria muito inteligente, né, entrar no hype do primeiro filme e já lançar a sequência no mesmo ano, né? Então, simultaneamente ao primeiro filme, foi filmado a sequência, né, que se chama Rasen, né, ou Ring Espiral, que se baseia justamente no segundo livro da série. O único problema é que esse filme não foi comandado pela mesma equipe do primeiro, né, ele foi todo feito por uma equipe de segunda unidade. Então, não era o mesmo diretor, acho que provavelmente não eram nem os mesmos roteiristas, e isso é muito perceptível no momento que você vê o filme e vê que ele não obedece muito os elementos que foram estabelecidos no primeiro, né, porque vale ressaltar que uma grande diferença entre o livro e o filme é que o filme ele realmente vai mais nessa vibe dos filmes de terror japoneses clássicos, né, que são essencialmente sobrenaturais, enquanto o livro ele mescla entre o sobrenatural e a ficção científica, né, para alguma explicação mais lógica e racional do que está acontecendo, né, ele tem um pouco mais aquele lado científico. E como o filme Ring de 98 foi para esse lado mais sobrenatural, e esse segundo, essa sequência, o Rasen, acabou sendo inspirada mais fielmente ao livro, ele ficou destoante. Então ele não obedeceu muito os elementos que foram estabelecidos no primeiro filme, porque já que ele quis ser parecido com o livro e ter uma explicação científica para as coisas, né? Ele acabou não agradando muito o público, né, a audiência por causa disso. E você percebe como a produção é um pouco inferior, né, em quesitos de cenário, fotografia, direção que não tem muita personalidade, né? E até as atuações são menos inspiradas nesse filme também, né? Mesmo tendo alguns atores e reaproveitamento de cenas do primeiro filme, o filme Rasen não consegue se sustentar muito bem. E ele acabou sendo um fracasso de bilheteria, e as poucas críticas que ele teve foram todas negativas, o que fez com que os produtores tentassem apagar esse filme de vez, né? E por muito tempo
esse filme foi deixado ao esquecimento, né? E ele se tornou a sequência não oficial de Ring, né? Então hoje, quando você for comprar um box da franquia, mesmo vindo o filme Rasen, né? Todo remasterizado e tudo mais, ele ainda assim é uma sequência não oficial. Ele acabou virando aí um filho bastardo, né? Da série de filmes. E em 98 também foi lançado o terceiro livro da série, que foi o livro Loop. E, de novo, eu não li os livros, mas eu consegui ler algumas sinopses, e esse livro definitivamente, pelo que eu já percebi, é o que a maioria dos fãs não gosta, porque esse livro sim entra de cabeça completamente na parte da ficção científica. Então, rapidamente falando, ele é um livro que tem uma questão de realidade virtual, como se o universo de Ring fosse uma realidade virtual criada pelo governo. E tem essas viagens dos anos 90, né, de meio Matrix da vida aí, que o Koji Suzuki tentou pôr nesse livro, mas não rolou, né? Tanto que esse livro foi o único que não inspirou nenhum dos filmes da franquia ou nem ganhou nenhuma adaptação, né? Porque todos os filmes da franquia foram inspirados ou adaptações de alguns dos livros, menos o Loop. O Loop não influenciou ou inspirou nada em nenhum dos filmes. E aí nós vamos para 1999, que esse eu considero que é o ano da franquia, porque tem coisa pra caramba. Então vamos aos poucos, né? Começando com a sequência oficial, né, do primeiro filme, que é o Ring 2. Eu considero ele sim melhor do que o Rasen, mais coerente com o primeiro filme. Ele respeita mais o que foi estabelecido, porém ele não chega a ser tão interessante e nem tão bom quanto o primeiro filme, né? Ele é interessantezinho em algumas partes. O fato deles colocarem os personagens secundários como protagonista, né? Os personagens que eram secundários no primeiro filme como protagonistas nesse, é bem interessante, é bem legal. Mas a história em si não é grandes coisas, né? Eu não diria que ele tá tão abaixo do primeiro filme, mas ele também não chega tão perto assim do primeiro. E nesse ano também tivemos séries de televisão. Sim, Ring tem série de televisão. Lançadas também pela TV Fuji, que também lançou o Ring Kazemba anos antes. E as séries são a Ring Saishusho, ou Ring The Final Capture, que tem 13 episódios e adapta o primeiro livro. E, assim, tem algumas alterações, né? Eles aumentam a data da maldição, né? Ao invés de 7 dias são 13. Mas tem aquelas coisas de série japonesa, né? Quase um dorama, né? Ele se perde em algumas tramas paralelas. Ele inventa bastante coisa também, que diferente do livro. E ela acaba se tornando um pouquinho chata, né? Mas é aquela coisa, é série dos anos 90 do Japão, né? E algumas atuações também são bem sofríveis. Especialmente do protagonista, que não tem carisma nenhum. Mas a série que dá sequência a essa, que é justamente a Rasen The TV Series, né? Que adapta o segundo livro. Ela é um pouco mais interessante, né? As atuações já são melhores. A história já é mais bem desenvolvida. O protagonista é bem melhor e carismático do que o do primeiro. Mas ela também tem o mesmo problema, né? Ela é meio trash, ela tem esse problema de várias subtramas acontecendo, né? Ele inventa várias plots no meio da série para alongar a história, mas enfim, ela é melhorzinha do que a primeira. E nesse mesmo ano também foi lançado o primeiro remake da franquia, que é o Ring Virus, que é um remake sul-coreano. Esse filme, ele tentou se vender como o filme que ia respeitar melhor a obra do Koji Suzuki, e inclusive ele se vendeu como o mais assustador dos filmes de Ring, né, como tem na capa dele. Mas isso tudo é balela, ele é só um remake mesmo do filme de 98. E ele é bem ruinzinho, ele tem diálogos muito fracos, sabe, com conotação sexual o tempo todo, que é muito esquisito. As atuações são totalmente inexpressivas e sem emoção, eu não sei se isso é culpa dos atores ou se é a própria direção também, que é totalmente sem personalidade. Ele é muito cheio de merchan também. Toda hora aparece algum tipo de marca, né? Parece que o filme foi feito só pela propaganda mesmo. E ele tem uns efeitos especiais que já eram datados na época. Então, Ring Virus, assim, você assiste só se você tiver muita curiosidade. Porque, honestamente, não é um filme lá muito bom, né? E olha que os sul-coreanos são bons em fazer filmes, né? Desde aquela época já faziam filmes bons, mas esse aí não deu muito certo, não. E para finalizar o ano de 99, tem o quarto livro da série, que é o livro Birthday, que conta com 3 contos diferentes, né? O Floating Coffin, Lemon Heart e Happy Birthday. Em um dos contos, a gente acompanha a história da namorada do Takayama Ryuichi, né? E a gente vê os últimos momentos de vida dela que se passaram lá no livro Rasen. Então a gente acaba vendo a perspectiva dela da história. Já um outro conto, a gente tem a origem da Sadako, né? A gente acompanha a época em que a Sadako saiu da ilha dela, que ela se juntou a uma equipe de teatro e como ela foi parar dentro do poço, né? E como a fita amaldiçoada veio a existir, né? E o último conto é uma espécie de prólogo pro livro Loop, né? Então ninguém se importa, né? E no ano 2000 nós temos o lançamento do filme Ring Zero Birthday, ou Ring Zero, O Chamado,
que é basicamente uma adaptação daquele conto do livro Birthday, né, sobre a história de origem da Sadako e como ela entrou para a equipe de teatro e via acontecimentos estranhos, mortes suspeitas acontecendo desde que ela chegou lá. Mostra ela se apaixonando por um técnico de áudio do teatro, né, e tudo mais, e mostra como ela foi jogada no poço. É um filme muito interessante, muito legal. O diretor do filme, o Norio Tsuruta, ele até chegou a fazer vários outros filmes de J-horror depois bem legais. Então ele tem uma direção bacana, ele tem boas atuações. A história é bem mais interessante do que as sequências, né? Mesmo ele sendo um filme prequel. E inicialmente eu não era muito fã dele. Eu achava ele até um pouco exagerado e bobo até. Mas com o tempo eu comecei a prestigiar mais ele, né? Hoje em dia ele já é... Eu acho que hoje em dia ele é o meu segundo filme favorito, inclusive, da franquia. Ficando só abaixo, obviamente, do primeiro. Então esse sim é um filme que vale a pena ver. Inclusive porque ele tem uma das Sadakos mais bonitas de todas aí, interpretada pela Yukie Nakama. Então aí ó, é um filme que vale muito a pena. Em 2002 nós temos o primeiro remake americano, que é o The Ring, né, o chamado, que eu não vou me aprofundar na história dele, porque afinal o canal é sobre terror japonês, e o filme americano todo mundo conhece a história da Samara, com os cavalinhos lá, e... Mas eu posso dizer aqui rapidamente que eu gosto do The Ring, né, eu acho ele dos poucos remakes decentes. Ele foi, né, o primeiro remake que começou essa febre dos remakes de filmes de terror asiáticos. Mas pra mim ele justamente é o melhor, né? Porque ele conseguiu adaptar bem a história pra um outro contexto. E é um filme interessante, com uma boa direção. Em 2005, 3 anos depois, a gente tem um curta-metragem chamado Rings, que é produzido pelo diretor do primeiro filme, que ele é uma espécie de prelúdio pro segundo filme, que saiu no mesmo ano, né? O The Ring 2, que é o chamado O Círculo se Fecha. E, bom, eu sei que muita gente não gosta desse segundo filme, eu acho ele ok, ele tem sim umas coisas bobas e um CGI que não envelheceu nem um pouco bem, acho que nem pra época ele era bom, mas eu achei ele interessante, né, mesmo a mudança de visual dele eu não acho tão ruim assim. E ele é dirigido pelo Hideo Nakata, né, muito provavelmente os produtores aí entraram na onda do Grito, né, que trouxe o diretor do filme original, e decidiram chamar ele pra dirigir esse segundo filme. Depois disso, a franquia ficou um pouco no ostracismo, né, ela ficou sem lançar nada até 2012, quando o Koji Suzuki lança simultaneamente com um novo filme o livro S, obviamente referente ao nome da Sadako. E o filme que foi lançado simultaneamente, que se inspira levemente nesse livro, é o filme Sadako 3D. E esse filme realmente é um ponto muito baixo da franquia, porque ele é realmente só uma desculpa para você lançar um filme de ringue em 3D no cinema. A história do filme basicamente é sobre um artista que é frustrado porque todo mundo critica a arte dele negativamente, e depois de muitos sacrifícios de mulheres que ele joga no poço da Sadako, ele faz um vídeo, né, uma live dele cometendo suicídio, e as pessoas que assistem esse vídeo acabam caindo na maldição da Sadako e são mortas, né? Basicamente é essa a história do filme. Mas ele é muito bobo, ele não tem cara de filme, ele parece mais um tokusatsu, né? O jeito que ele é filmado, assim, não sei explicar direito porquê, ele parece uma coisa feita pra TV. E ele também tem efeitos especiais muito toscos, especialmente o 3D, né, do filme em questão é bem bobo. E esse filme traz uma coisa que eu acho que já tinha sido até um pouco exagerada nos filmes americanos, que é aquele negócio da Sadako sair toda hora de uma tela. Não, tem que sempre sair de uma TV, de um computador, alguma coisa assim. Sendo que na mitologia original, né, se você for ver, a Sadako nunca foi obrigada a sair de um aparelho eletrônico. Se você pegar nos livros, ela vai te matar de qualquer jeito porque você pega uma doença e você morre. E nos filmes, né, lá no primeiro filme, você acaba morrendo também de qualquer jeito, mas especificamente você também vê, tanto no livro quanto nos filmes, que ela sai sempre de lugares que tem reflexo. Então o casal do carro lá que morreu porque tinha os reflexos dos retrovisores, dos espelhos, o rapaz da moto que morre por causa do reflexo do visor do capacete dele, né? Então você tem vários elementos, e é só isso, né? O fato dela sair da televisão também é uma consequência disso, né? Sair de um local que tenha reflexo. E esses filmes do Sadako 3D, eles pegaram, especificamente esse primeiro, pegou esse conceito legal lá do final do primeiro filme e exacerbou ele, entendeu? Ele exagerou de uma maneira inacreditável, né? E só conseguiu deixar bem bobo, bem trash. E no ano seguinte, em 2013, teve Sadako 3D 2, ou o chamado A Invocação 2. Bom, eu não revi esse filme pra fazer esse vídeo, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência pra ver esses dois filmes de novo, não. Mas basicamente nesse filme a gente vê a história de uma menina que é filha dos protagonistas do primeiro filme, e ela é mais ou menos uma reencarnação da Sadako, ou ela tem uma conexão com a Sadako, e ela parece que ela começa a matar gente por causa disso. Não faz muito sentido esse negócio de reencarnação, né? Porque se o espírito tá reencarnado, por que o espírito continua aparecendo se ele já reencarnou, né? Então, não faz muito sentido.
E tem uma parada do artista, né, que começou a maldição lá no primeiro filme e ainda tá vivo e preso pelo governo, que não explicam por quê. Ele simplesmente tá lá. Mas enfim, esse filme não é digno de nota. E só pra esclarecer, Sadako 3D, tanto o primeiro quanto o segundo, não fazem parte da cronologia, né? Eles não fazem parte daquela cronologia de filmes. E isso fica até bem óbvio, não só pela história, né, mas alguns elementos são apresentados também. Por exemplo, quando eles encontram o poço da Sadako, ele é encontrado nos fundos de um hospital antigo abandonado, né? Que é uma referência até ao livro, mas a gente já vê até no filme original que em cima do poço foi construído um chalé, né? Foi construído lá todo aquele espaço lá. Então você já vê que tem essas, como que posso falar, essas desconexões, né, com os filmes originais, né? Eles tentaram fazer um filme mais solto, com uma história mais própria. Então esses filmes do Sadako 3D podem ser considerados só como spin-offs, né? Filmes de um universo paralelo, aí, multiverso de Ring, aí, confirmado. E em 2013 também foi lançado até então o último livro da série, né, que é o Taido. Ele é uma história que tenta dar um pouco de sequência ao Rasen, mas ele ainda puxa alguns elementos lá do livro Loop, né? Então ele é provavelmente uma história bem malomeno, pelo que eu li lá, pelo que eu entendi. Tentando mesclar o universo Ring com aquele universo real, onde o Ring faz parte. Já virou loucura, né? E em 2016... a gente tem o crossover mais esperado dos fãs do J-Horror, que foi Sadako vs Kayako. Só que, como eu falei lá no meu vídeo sobre a franquia Ju-On, o Grito, eu não vou me aprofundar nesse filme neste vídeo, porque eu vou fazer um vídeo só sobre ele. E agora que eu já fiz um vídeo tanto sobre a franquia Ring e a franquia Ju-On, eu vou sim fazer um próximo vídeo sobre Sadako vs Kayako, né? Mas para não dizer que eu vou passar reto pelos filmes crossover, eu acho interessante citar os filmes de Bunshisaba vs Sadako. Bunshisaba é mais ou menos um espírito de um equivalente do tabuleiro Ouija, se não me engano, chinês. Eu acho que ela é uma lenda chinesa. E ela teve até uma série de filmes por lá que fizeram sucesso. E em 2016, 2017 e 2018 ela ganhou filmes crossovers contra a Sadako, né? Que foi Bunshisaba vs Sadako de 2016, Bunshisaba vs Sadako 2 de 2017 e Bunshisaba vs Sadako 3 de 2018. Eles parecem ser bem trash, mas divertidos. Eu nunca consegui assistir eles, porque parece que você não consegue encontrar em lugar nenhum esses filmes pra se assistir. Mas você encontra aí algumas cenas deles aí no YouTube e é bem interessante. Se alguém algum dia encontrar um lugar que dê pra assistir esses filmes, eu ficaria agradecido. Em 2017, né, a gente tem o filme Rings, o chamado 3, que é a segunda sequência do remake americano, que eu não vou me aprofundar aqui, porque esse filme, unanimamente pra mim, é muito ruim, e eu fico muito bravo falando desse filme, porque eu gastei dinheiro indo pro cinema ver ele, então eu não vou me aprofundar nele aqui. Vamos passar reto. E em 2019, a gente tem o filme Sadako, ou Sadako, o capítulo final, que se baseia um pouco naquele livro do Taido, né? Foi o último lançado da série. E esse sim pode ser considerado o Ring 3, né? Porque ele dá sequência aos filmes originais. Ele faz parte da cronologia original. Ele traz alguns personagens e menções dos filmes anteriores. E ele é dirigido pelo Hideo Nakata. Assim, ele voltou pra franquia nesse filme. Esse filme é até meio curioso de falar, porque ele simplesmente surgiu do nada. Ele começou a ser noticiado quando ele já estava pronto, assim, foi uma coisa até meio em cima da hora, meio de surpresa. E ele é um filme em comemoração aos 20 anos, né, da franquia, né, desde o primeiro filme de 98. Mas a história dele não é lá aquelas coisas, né? Ele não é tão ruim quanto Sadako 3D 1 e 2, isso é verdade. Mas mesmo assim ele não é tão bom quanto ele poderia ser, né? Eu acho que os fãs mereciam mais com esse filme, né? Esse filme podia ter sido mais. E tem até a história interessante da menina que é a reencarnação da Sadako. De novo, a gente tem esse elemento de reencarnação de Sadako. A gente tem a história do rapaz que desaparece, porque ele é um youtuber que acaba se envolvendo na maldição e ele desaparece. E aí tem a irmã dele, que é a enfermeira da menininha, que é a reencarnação da Sadako, e ela investiga todo o caso. E eu acho interessante porque ele traz aquela coisa da investigação, né? Daquela coisa do suspense que tinha nos primeiros filmes. Mas ainda assim ele perde um pouco do charme, né? O Hideo Nakata até consegue fazer ainda algumas cenas de terror muito boas, mas ainda assim a Sadako já virou figurinha carimbada, né? Então ela aparece o tempo todo, não tem mais aquela coisa do terror subjetivo dos outros filmes. E eu até acho o final dele um tanto sem graça, assim. Eu acho que eles acabaram não tendo tanto empenho pra esse filme. Parece até que ele foi feito meio que às pressas, né? Simplesmente como um filme de comemoração dos 20 anos. E eu tenho a sensação, assim, que ele poderia ter sido melhor. Mas enfim, esse filme de 2019, né, o Sadako, foi a última coisa lançada da franquia. Mas mencionando algumas coisas a mais,
A série teve, sim, um lançamento em mangá, que até onde eu vi só tem 2 volumes publicados no Brasil, o resto eu nunca vi por aqui. Uma série de 5 mangás, né, de 5 volumes, e que eu acho que valem a pena ser republicados aqui no Brasil, pra quem é fã, né. Eu gostaria muito de ler eles também, porque eu nunca tive acesso a nenhum deles. E pra finalizar, falando sobre as novidades da franquia, nós temos sim uma novidade até bem recente, que é a DLC da Sadako no jogo Dead by Daylight, que vai ser lançado agora em março de 2022. E eu fiquei impressionado e muito feliz com isso, porque não é uma DLC da Samara, nem nada disso, é da Sadako mesmo. Eles anunciaram que ia ser da personagem original, então eu já fico muito feliz e empolgado até pra jogar o jogo com a Sadako, né? Então agora em março de 2022, esse ano, a gente já vai poder tacar o terror com a Sadako em Dead by Daylight. E é isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Levou um tempo para fazer esse vídeo, porque a franquia Ring é muito extensa. Tem muita coisa. Eu tive que realmente enxugar e passar bem rápido por cada uma das obras da franquia. Mas comentem aí embaixo o que vocês acharam, quais são seus filmes favoritos da franquia, e deixem sugestões para os próximos vídeos. Em breve eu estarei fazendo um vídeo sobre Sadako vs Kayako. Não vai ser o próximo vídeo do canal, mas em breve eu estarei trazendo. E é isso, valeu e falou!